Olá, hoje é terça-feira, 13 de agosto, o Band Entrevista está no ar. Bom dia, Rayane. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que está em casa. E a gente vai trazer hoje notícias do Alagoas, do Rio Grande do Norte. Vamos receber aqui no Band Entrevista nossa convidada, a jornalista, escritora e apresentadora Cláudia Matarazzo, que vai falar sobre o primeiro fórum de eventos em Natal. Além, claro, de dar várias dicas para a gente sobre comportamento e etiqueta empresarial. Já ouviu falar disso, Rodrigo? E vão ter muitas dicas, então você não sai daí, fica ligadinho que no último bloco do programa a gente bate esse papo com Cláudia Matarazzo, que é expert nesse assunto. Pois é, eu tô aqui já de caneta na mão, faltou papel, mas eu vou anotar tudo. Olha, falar em anotar, Rayane, anotar senhas e informações pessoais em computadores e celulares é uma prática cada vez mais comum, mas a tecnologia facilita a vida de muita gente e também pode favorecer a ação de criminosos. Para evitarem cair em golpes na internet, alguns cuidados são importantíssimos. Hugo trabalha com segurança de dados e mesmo assim caiu num golpe depois de receber um e-mail falso de um site de compras. Ele não percebeu a farsa e depois de selecionar alguns produtos, colocou o número e código de segurança do cartão que foram clonados. Fizeram mais de 20 compras, total de R$6.000, inclusive compraram arma de fogo no exterior, nos Estados Unidos. Nesse caso, como em muitos outros, o problema foi um descuido do usuário. Se antes, para evitar fraudes assim, que contam com a ingenuidade das pessoas, era necessário haver uma ação humana, atualmente, cada vez mais, a tecnologia segue o rumo da inteligência artificial, em que as próprias máquinas são programadas para detectar e-mails, mensagens e até mesmo comportamentos suspeitos que podem dar indícios de golpe e os bloquear antes que o usuário possa colocar suas informações. A cada atuação, o programa aprende com o processo e se torna mais eficaz. O mesmo sistema é utilizado para evitar ataques de hackers a grandes servidores, de onde podem ser roubados bancos de dados gigantescos. Metade dos entrevistados em uma pesquisa sobre segurança na internet disse preferir que seus dados sejam controlados por sistemas tecnológicos baseados em inteligência artificial. Entre os motivos está uma preocupação menor na hora de fazer compras em sites, por exemplo. Momento em que criminosos se aproveitam de descuidos para ter acesso às informações dos usuários. As empresas investem em segurança, só que nós, simples mortais, não preocupamos muito com isso. Isso nunca vai acontecer comigo. E é essa hora que você perde tudo que você tem dentro da sua máquina, do seu computador. Apesar da evolução da tecnologia no sentido de garantir a segurança digital, o processo ainda está longe de ser perfeito. Para evitar se tornar vítima de golpes online, alguns passos devem ser tomados, como não ter senhas simples. O ideal é que ela seja uma mistura de letras, números e caracteres especiais. Também é fundamental ficar atento a links recebidos por e-mail ou mensagem e nunca fazer transações bancárias ou colocar dados sensíveis em computadores compartilhados ou usando redes de Wi-Fi abertas. A inteligência ajuda você a não correr risco, mas você é sempre o culpado de abrir sites sem endereçamento e sem credibilidade. São alguns cuidados, Rayane, que precisa se ter hoje, porque nesse mundo digital está tudo muito rápido e hoje quem está usando esses golpes tem uma tecnologia muito maior e consegue captar do que a gente que tem a senha. Eles conseguem descobrir muito mais fácil do que a gente, que às vezes tem que estar procurando para lembrar de uma senha de um cartão ou de outro. Isso, acho que requer principalmente uma mudança de comportamento, né? Aquela época dos cheques, e aí a pessoa preenchia cheque, andava com o cheque lá assinado. Todo mundo entendeu que não podia. Mesma coisa era guardar a senha num papelzinho próximo do cartão. Todo mundo entendeu que não podia. Então, esse novo comportamento das pessoas de consumir online também vale para a gente mudar, o comportamento da segurança dos nossos dados e ter um pouco mais de cuidado na hora de salvar. Às vezes aparece aquela janelinha lá, salvar senha, você já clica para poder facilitar, mas de repente não é o melhor caminho. E hoje é muito mais difícil. Não, tem o seguro, o cartão tem o seguro, vai reembolsar, mas olha o trabalho que dá. E a dor de cabeça. A dor de cabeça para você solicitar esse reembolso, pedir um novo cartão, que esse cartão chegue, você vai ficar sem cartão. É uma burocracia que você pode se livrar tomando alguns cuidados, como a matéria disse aí. Perfeito, vamos lá.
Em Maceió, mais de 800 motoristas foram autuados por estacionamento irregular em vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Só nos 6 primeiros meses deste ano foram registrados 816 infrações. No ano passado, foram de 512, uma diferença de 304 ocorrências. Olha, estacionar em vagas prioritárias irregularmente é uma infração considerada de natureza gravíssima e pode render multa de até R$ 293, além da perda de 7 pontos na carteira de habilitação. Fora que você está tirando a vaga de um idoso ou de um deficiente, que aí eu acho que além da multa é a questão da cidadania, que todo mundo tem que ter. Na hora que você está ali estacionando, você não está sendo esperto, mas você está tirando o direito de um cidadão, de um idoso, ou de um deficiente, ou de uma gestante, de estar ali mais perto, de estar ali mais próximo para descer. E aí sim, é o cuidado que a gente tem que ter de ser cidadão. E lembrando que não tem tempo, viu? Assim, 5 minutinhos, 2 minutinhos, mas foi rápido, eu fui só no banco. Não adianta a infração se for registrada, inclusive dentro do estabelecimento comercial também. E vale salientar que quem tem, eu tenho um parente, então eu tenho aquele meu cartãozinho de idoso, estou seu idoso e coloco lá, a penalidade é a mesma. Além de tudo, são 2 crimes. Verdade. O governo do Rio Grande do Norte lançou um novo portal da transparência, com um layout diferenciado e com atualização de dados diretamente ligado ao sistema do Estado. O Executivo promete oferecer à população um acesso mais rápido e prático. Quanto e para onde vai o dinheiro arrecadado pelo Estado? Responder essas questões, dando visibilidade ao caixa do governo, é o objetivo da Lei Federal de Acesso à Informação, criada em 2011. O Rio Grande do Norte já tinha um portal da transparência, mas, de acordo com o Controlador-Geral do Estado, faltava o detalhamento de algumas informações, ou seja, faltava transparência. É que nem todos os dados estavam disponíveis para consulta, o que gerava um desencontro nas informações. Nós confirmamos esse problema, tivemos que administrar esse problema porque, de fato, o portal não refletia, de fato, o que estava na contabilidade. Então, todo o esforço que nós fizemos foi que, no sentido de trazer para a sociedade as informações reais do Estado. Na primeira página do portal é possível saber, por exemplo, quanto o Estado já gastou em cada área, como educação, turismo, saúde e segurança. Em posse dessas informações de forma clara e objetiva, fica mais fácil exercer a cidadania. Nossa proposta também é deixar ele mais informativo, né? O portal ele ser também um instrumento de entrega de informação gerencial. Então, a nossa ideia é que, a partir da segunda versão, a partir do diálogo com a sociedade, a gente possa também construir relatórios sob medida de interesse da sociedade. Com o novo portal já disponível para consulta, a meta agora é ampliar o diálogo com a sociedade para promover melhorias sob demanda. Na próxima quinta-feira, aqui no auditório da CEPLAN, a gente vai promover uma oficina onde vamos mostrar a todos os interessados, profissionais, estudantes, políticos, jornalistas, qualquer profissional que tenha interesse de conhecer as contas públicas, nós vamos apresentar o novo portal e fazer um momento de capacitação, de navegação. Rayane, nós já tínhamos falado aqui sobre a chegada desse portal, em uma matéria recente que a gente falou da ineficiência lá no estado de Alagoas, e agora o governo lança oficialmente esse portal, que aparentemente vai ser muito mais completo. Isso, se você tem curiosidade de como funciona o portal, como acessar os dados, se você que está em casa quer de repente entender um pouco mais sobre o que tem ali naquela informação, tem um número, o que aquele número significa, é super válido como cidadão você participar, estar lá acompanhando, né? Vai ter essa capacitação aí na quinta-feira, então esse programa dá uma passadinha, importantíssimo para nós jornalistas, imprescindível, né, Rodrigo? E para os órgãos de controle, então, espero que facilite e que isso não signifique, né, se o governo está abrindo cada vez mais os dados, transformando isso tudo de uma forma mais didática, que signifique também boa aplicação dos nossos recursos, né? É verdade. Olha, após 19 anos, a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas confirmou o primeiro caso de sarampo.
A secretaria ainda reforça que, por ser uma doença infecciosa e de alto contágio, todo caso suspeito de sarampo deve ser informado de imediato em até 24 horas ao atendimento do paciente, Rayane. Aí a gente já teve um aqui no Rio Grande do Norte, agora um em Alagoas. Está começando a preocupar, viu, Rayane? Pois é, e esse alerta feito pela Secretaria é para a vacinação dos grupos de risco, como os profissionais de saúde, profissionais do ramo do turismo, setor hoteleiro e de transporte. Esse alerta, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, ele saiu para aquelas crianças com até 6 anos de idade que vão se fazer deslocamento com os pais. Então, se você vai viajar para alguma área endêmica ou mesmo outra região, tem uma criancinha no seu grupo ali com menos de 6 anos, lembra de vacinar essa criança, porque o contágio é maior, o risco de contágio é maior com alguns grupos específicos e é por isso que é importante a vacinação para esses grupos. É até importante a gente ressaltar, né, Rodrigo, que para que não haja uma procura imensa de pessoas que não precisam, não precisa do pânico, e o estoque de repente acabe sendo prejudicado por uma procura desnecessária. Vamos focar nos grupos de risco e tentar conter, infelizmente, uma doença que está voltando. E lembrando que não existe revacinação. Se você foi vacinado uma vez, tranquilo. Já está tranquilo, você não precisa. Se você nunca foi vacinado, aí sim você deve procurar uma unidade de saúde próxima à sua casa para tomar a dose que é, como eu falei, única uma vez só na vida. Isso, e por favor, tomem, gente. Vacina tem valor, né, na nossa sociedade imenso. O Brasil está vivendo aí o retorno do sarampo por causa de algumas posturas que a sociedade adotou nos últimos anos, um certo relaxamento, um questionamento que se faz em um contexto longe da doença, né? Fica fácil dizer que não precisa quando você não vive. E o retorno do sarampo é sinal dessa mudança de comportamento, desse relaxamento que a sociedade teve com relação ao sarampo. Então, cuidado, vai lá a vacina, acompanha tudo direitinho, fica com a caderneta na mão em dia para que a gente não passe por mais problemas desse tipo. É verdade. Olha, uma das legislações com maior impacto no crescimento da capital potiguar, o Plano Diretor de Natal, está em formulação pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. A última atualização desse instrumento, que serve como política de desenvolvimento urbano sustentável do município, deve ser entregue para a Câmara Municipal apreciar em novembro. O atual Plano Diretor de Natal foi feito em 2007, ou seja, 12 anos desatualizados. A modernização do plano diretor já é uma cobrança antiga e atualmente está sendo formulado pelo município. Por causa da demora, o presidente da Câmara de Vereadores de Natal ameaça não aprovar o novo plano diretor em 2019, caso o projeto de lei que trata do assunto não chegue à Câmara até o início do mês de setembro. O representante da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal explicou que o documento deve ser entregue para a Casa Legislativa de Natal apenas em novembro. O núcleo gestor ele será responsável por realizar 4 pré-conferências nas regiões administrativas do município de Natal e a conferência final, a conferência do plano diretor, né? A conferência é composta por 140 delegados que vai votar a minuta e proposta final para a Câmara Municipal. Então a expectativa é que no mês de novembro esta votação, essas conferências e as 4 pré-conferências organizadas e dirigidas pelo núcleo gestor aconteçam e ainda no final de novembro a proposta possa ir para a Câmara Municipal de Natal. As grandes metrópoles no Brasil contam com um plano diretor. São orientações aos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão do espaço urbano. E tem como objetivo o desenvolvimento das funções sociais, ambientais, da cidade e da propriedade. O representante da CEMURB justifica a demora na entrega das atualizações no plano devido à maior participação popular no projeto. A revisão ela tem sido com a participação ampla da sociedade, tem sido transparente e nós temos conseguido avançar bastante. De fevereiro para cá, em apenas 5 meses, nós já realizamos aproximadamente 8 atos públicos em relação ao plano diretor. Aqui no programa, Rayane, a gente já trouxe esse tema várias vezes, debatemos com o secretário da CEMURB, com o vereador Ranieri Barbosa e sexta-feira com o presidente da OAB, da Comissão Especial para o Plano Diretor. E é como falou a matéria, a expectativa é que só chegue em novembro. O presidente da Câmara, bem extenso, presidente da Câmara já disse que se chegar em novembro ele não coloca em pauta porque não dá tempo devido ao recesso. E ano que vem ele não discute porque é ano eleitoral. Então aí fica a cidade engessada por mais praticamente 2 anos, um plano que já está aí mais do que caduco.
Pois é, e assim, é um calendário muito extenso, né? A gente ouviu o secretário falando de 5 meses de trabalhos, mas isso é uma coisa que tem que correr, mas também não pode ser feita de qualquer forma. Então, teria que ter tido um calendário iniciado mais cedo. São conferências envolvendo especialistas, a sociedade, isso tudo é minutado, vai para dentro dos conselhos, depois minuta novamente, forma um documento e aí acontecem as pré-conferências, que são as apresentações dessa análise, para depois acontecer a conferência. Isso na parte da secretaria. E aí depois, quando tem que ir para a parte da Câmara Municipal, comissões, audiência pública para se rediscutir alguns pontos que são considerados polêmicos, quer dizer, é um calendário muito longo para um ano que está se acabando quase, uma né? preocupação para a Câmara Municipal, que a gente recorda que a última vez que o plano diretor chegou na Câmara... Não deixou boas lembranças. Não deixou boas lembranças na Câmara Municipal. Teve operações de investigação. Operação Impacto, muitos vereadores implicados, uns deixaram de ser candidatos, ficaram inelegíveis, então a gente sabe aí que não foi muito bacana, então há todo um cuidado. A Câmara tem interesse em fazer essa discussão de uma maneira tranquila e serena e muito pública também, até para se preservar, Exatamente. né? Infelizmente, porque é uma legislação extremamente importante para a sociedade, o desenvolvimento, o adensamento da cidade, mobilidade, a construção civil, tudo isso depende, o desenvolvimento de Natal, o retorno, porque a gente pode dizer que a gente está parado no tempo, né? Infelizmente. O retorno do desenvolvimento da cidade depende dessa revisão da legislação do plano diretor. Há uma conclusão, porque ainda faltam 3 artigos do plano serem aprovados pela Câmara. Então, ele ainda não foi nem concluído para poder começar a ser revisado. É complicado. Vamos lá, a gente vai agora para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais notícias de Alagoas e do Rio Grande do Norte. E ainda nesta edição nós vamos conversar com a jornalista e escritora e apresentadora Cláudia Matarazzo, que vai trazer dicas para a gente aí de comportamento e etiqueta empresarial. Você não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista e eu falo agora que o descarte de equipamentos eletrônicos ainda é um desafio no Brasil. Poucos fabricantes e lojas se responsabilizam por recolher os produtos quando eles se tornam sucatas. Os componentes de um celular, por exemplo, levam quase 500 anos para se decompor e podem contaminar o solo, trazendo riscos à saúde humana. A coleta seletiva já faz parte da rotina de muitos brasileiros. Mas ainda é bem comum encontrar jogado na rua ou no lixo aquele aparelho que não vale mais a pena consertar. O Brasil gera 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano e é o 7º país no mundo na produção desse tipo de resíduo. Esta empresa em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, fatura com a venda dessas sucatas. Ela manda buscar o produto na casa ou na empresa de quem doar um computador ou máquina de lavar que não funciona mais. Pelo galpão, passam mais de 30 toneladas de material por mês. É bom para a economia, porque a gente vai gerar renda, né? A partir daquilo que é lixo para alguém, para a gente não é. A gente transforma ele aqui em matéria-prima, ele volta para a cadeia produtiva. O plástico é o produto em maior quantidade por aqui. Representa mais de 50% do total recolhido. O que é vendido vai ser processado para virar para-choque de carro e impressoras de computador. Quando se trata de lixo eletrônico, o celular é um dos produtos mais valorizados na hora da reciclagem. A placa eletrônica tem metais nobres em pequena quantidade, como ouro e prata, mas também possui elementos tóxicos, principalmente na bateria. É o caso do chumbo e do mercúrio, que ao serem descartados de forma incorreta, podem contaminar a água e o solo, trazendo riscos para a nossa saúde. Esses elementos podem interferir no funcionamento dos rins, causar formas raras de anemia, afetar o sistema nervoso, além de provocar vários tipos de câncer. Um telefone celular demora cerca de 450 anos para se decompor na natureza. Você tem que descartar da forma correta. Não basta descartar, colocar isso no lixão, numa cesta, misturar aquilo com alimento. Isso vai contaminar o solo, no local que isso for levado, isso pode penetrar no solo com a água da chuva e contaminar o lençol freático. E você vai espalhando isso na natureza, vai contaminar os animais, os nossos alimentos. Até o dia 30 deste mês, consumidores e setores envolvidos na produção e comércio de eletroeletrônicos poderão participar da consulta pública sobre a proposta para que fabricantes, importadores e comerciantes assumam um compromisso de dar um destino adequado aos resíduos eletrônicos.
Algumas empresas pelo mundo já adotam essa prática. No Brasil, o objetivo é assinar um acordo para aumentar os pontos de coleta no país. Olha, você viu a importância das duas coisas. Uma, de terem espaços para coletar esses lixos, mas eu acho que mais importante ainda é que o cidadão tenha consciência do mal que isso faz se jogar simplesmente no seu lixeirinho de casa. Dá mais trabalho, mas junta lá, Rayane, seu lixo eletrônico e leva para um posto de coleta correto, que você também está ajudando muito o meio ambiente. O desenvolvimento ele vem cheio de facilidades, né, Rodrigo? Mas a gente tem que lembrar também que ele vem cheio de novas obrigações. Isso significa que a gente tem uma atenção maior na hora de descartar esse aparelhozinho aqui, que facilita muito a vida da gente, viu? Então, se ele traz facilidade, a gente tem que dar uma contrapartida para a gente também preservar o nosso planeta, né? Não tem outro para a gente se mudar, não. E lembrando, não é só celular, você tem aquele aparelho eletrônico que não usa mais, aquele som que quebrou, aquela micro-ondas que deu problema e que você vai descartar, tudo isso é lixo eletrônico. Pilha, que acho que é talvez desses eletrônicos o que tem uma rotatividade maior, junta, não tá conseguindo lá levar um canto, junta aquela pilha num local específico, isolado, e aí depois quando você for, você leva uma quantidade de vezes e descarta numa loja ou num ponto desse de coleta de lixo eletrônico que sempre tem campanha. Isso aí. Olha, e o Detran iniciou um trabalho de revitalização na sinalização de toda a via costeira aqui em Natal. A medida busca ampliar a visibilidade das informações de trânsito, repor o material desgastado e contribuir com a segurança de quem circula na avenida. O serviço segue até amanhã. Coisa boa aqui para o turismo, né? Porque a via costeira, ali o nosso turismo aqui é muito de praia, então os bugueiros... É uma via que é bastante transitável. Não só, eu estava vendo, Rayane, como, mudando até um pouco de assunto, como nosso turismo de cidade, de pontos históricos, é capenga, porque aqui é praia, você pega o bugueiro, o passeio, pega já ali leva hotel, você de Natal. Já sai ali, via costeira, Ponte Nova, já saiu. E se for para o litoral sul, é um pouquinho da Roberto Freire, Rota do Sol, e também segue. Então é importante que essa sinalização da via costeira esteja atual, esteja cuidado, porque é um ponto que trafega quem vem conhecer Natal. Isso, a gente aproveita a oportunidade, né, da questão da sinalização da via costeira para cobrar um pouquinho mais de atenção, talvez, na questão do radar, né, Rodrigo? Faz muito tempo que a via está sem radar. Nesse período de chuva, a pista fica escorregadia. Eu trafego muito pela via costeira quase todos os dias e é incrível a quantidade de acidentes. Inclusive, em dias de chuva, eu penso duas vezes se eu vou, porque por mais que eu reduza a velocidade, como eu trafego muito cedinho, eu pego muita gente voltando de festa, da farra, que afunda o pé ali naquela pista sem nenhum controle de velocidade. Passa de um jeito que é um atravessa absurdo. De um lado para o outro. Então, eu posso estar segura, mas se o outro motorista não está praticando a direção defensiva, eu estou sendo exposta ao risco. A ausência do radar na via costeira é um risco para todo mundo que anda por ali. Desde o início da gestão passada do governador Robson, que estamos sem radar ali. Rosalba ainda um pedaço já deixou sem, Robson continuou sem, agora a governadora Fátima, fica aqui o apelo para que o DER possa ali retomar aqueles radares, porque já tem o posto policial, mas é muito pouco. O posto policial é o único ponto de retenção de velocidade. Aliás, a via costeira ela é uma via cheia de curvas, então ela deveria ser naturalmente uma via com vários pontos de retenção de velocidade. Mas o pessoal não está nem aí, viu? Passa com tudo e derrapa de uma pista para outra exatamente nessas curvas, muito arriscado. Esse período de chuva, então, nem se fala. Então, a sinalização ajuda, mas está faltando essa outra partezinha. É verdade. Olha, e os vereadores de Natal aprovaram o projeto de lei SOS Idosos Desaparecidos. O programa tem como objetivo realizar campanhas para prevenção do desaparecimento de idosos, além de dar orientações sobre situações que coloquem em risco a integridade do idoso. O projeto foi criado pela vereadora professora Eleika devido aos grandes casos de golpes contra idosos e o aumento no número de desaparecidos da terceira idade. Muito bacana esse projeto, porque realmente hoje golpes contra idosos é só o que se vê e o pior ainda, às vezes, dentro da própria família. É verdade. E essa questão dos desaparecidos também. Recentemente a gente fez matéria aqui na Band sobre essa questão do desaparecimento, né? O perfil dessas pessoas que costumam desaparecer aqui no estado e os idosos sempre estão ali com um índice bastante elevado. E há uma dificuldade da delegacia, que é a DECAP, de fazer busca dessas pessoas, porque
há um uso limitado do cartão de crédito, que seria uma opção, do celular. Então, o idoso desaparecido, ele é ainda mais difícil de ser encontrado. Hoje, uma boa saída é o que hoje as mães fazem com as crianças, botar no idoso uma pulseirinha com nome, telefone, porque vai ajudar também, né? A gente sabe que hoje, com a série de problemas que os idosos têm, eles às vezes se perdem e não sabem dar nenhuma informação, nem onde é a sua casa, nem nome de ninguém, nem telefone. Infelizmente, esquece o nome de uma pessoa mais próxima, né? Rodrigo, de cada 10 brasileiros, pelo menos um tem alguma dívida em atraso e não sabe quando vai conseguir pagá-la. Você está nessa estatística? Ainda não. O índice é o maior em quase um ano. Vamos conferir a matéria. As dívidas da Cláudia somam mais de R$4.000, cartões de crédito e contas de luz e água atrasadas. Para quem ganha cerca de R$1.000 por mês como manicure, quitar os débitos parece missão impossível. Quando pinta cliente que dá movimento, entra dinheiro, a gente vai lá, corre, paga um pouco das contas, conforme for, não tem, aperta daqui, aperta dali, e assim no dia a dia a gente vai levando. Ter uma dívida não é necessariamente um problema. Às vezes, pode até ser algo bom. Por exemplo, você mora em uma casa financiada e consegue pagar em dia as prestações. Está tudo certo. O problema se torna grave quando as dívidas estão em atraso, ou seja, o valor devido não cabe no orçamento mensal. 1 em cada 4 brasileiros está nessa situação. O levantamento é da Confederação Nacional do Comércio, que ouviu 18.000 pessoas em todas as capitais. Quase 10% dos entrevistados, além de ter dívida em atraso, não tem perspectiva de quitá-la nos próximos meses. O percentual vem subindo lentamente e é o maior desde outubro do ano passado. Este casal passa por isso. A renda diminuiu depois que a Marta ficou desempregada. Parcelas do carro, da casa e de um empréstimo pessoal estão atrasadas. A senhora está com perspectiva de conseguir pagar essas contas num curto espaço de tempo, por exemplo, até o final do ano ou não? Não. Mesmo que eu arranje emprego agora, vai ser difícil. Está muito embolado. Nessas horas em que a renda diminui, controlar bem os gastos se torna imprescindível. Eventualmente, fazer uma pequena planilha, uma anotação nos cadernos daquilo que é gasto, que não é gasto, e também programar sua poupança, digamos, para eventos inesperados. Isso é importante, o planejamento, né? Ana está negociando um débito de 1 ano atrás, de uma loja de roupa. Ela precisou ajudar o filho que ficou desempregado e deixou algumas contas para trás. São 4 filhos e 3 que moram próximo de mim é que eu ajudo eles. Mas para reduzir a inadimplência, a principal solução ainda é a reação da economia brasileira. Leva tempo até a pessoa decidir criar um novo emprego, criar uma nova firma, contratar e assim por diante. Talvez no segundo semestre de 2020 o mercado de trabalho volte a crescer. É importante que a economia realmente retome, mas eu acho que aí o mais importante é o planejamento. Na hora que você se planeja, você consegue ter o que vai fazer com aquele dinheiro. A maioria das dívidas hoje, claro, pode ser por um desemprego, por algo que ocasionou, mas na maioria das vezes o planejamento faz muita diferença, Rayane. E a ilusão do cartão de crédito, né? Mas vem o saque do FGTS, um dinheirinho a mais, aproveita para botar as contas em dia para ter um alívio. E a gente vai para um rápido intervalo, Rodrigo. Vamos tomar um pouquinho de água, descansar, porque daqui a pouco a gente recebe a jornalista, escritora e apresentadora Cláudia Matarazzo, que vai falar com a gente sobre comportamento e dicas de etiqueta empresarial. A gente volta já, não sai daí. De volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui nos estúdios da Band nada mais, nada menos do que a jornalista, cerimonialista, escritora, colunista da Caras, Cláudia Matarazzo. É um prazer receber você aqui. Tudo bem? Muito bom voltar a Natal. Eu estava com muitas saudades, viu? Coisa boa. Bom dia, né? Vamos começar muito... Olha, a gente não pode escorregar hoje, viu, Rodrigo? Hoje não, hoje a gente tem que estar aqui. De jeito nenhum. A gente vai estar recebendo a Cláudia Natal aqui no programa para falar um pouco sobre etiqueta empresarial, é isso, Cláudia? Fala um pouquinho para a gente exatamente o que significaria isso. Etiqueta empresarial. A gente tem alguns momentos da vida do dia a dia e do dia a dia de trabalho que são especificamente empresariais, que são do trabalho, profissionais, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você cumprimentar amigos, chegar a cumprimentar, apresentar, você está ali entre amigos, faz-se uma brincadeira, etc. Agora, o momento de uma apresentação,
empresarial, ele infere aí um monte de coisa, né? Tem um jogo de poder, tem interesses, tem quem é quem. Então, tem certos momentos que a gente precisa dominar essa ferramenta, porque a gente tem redes sociais. Hoje, redes sociais, empresas, grupos de WhatsApp. Então, é preciso dominar isso, saber a hora de falar, a hora de sair do grupo, saber sair do grupo, calar. Não é fazer DR em grupo, né? E por aí vai. Saber quando mais é menos, né? Exatamente. Ou quando menos é mais. Também, exatamente. E tudo isso a gente vai estar recebendo num evento aqui em Natal, quer dizer, uma oportunidade única para empresários, pessoas do ramo, inclusive autônomos também, né? Irem lá entender um pouco mais sobre como que isso interfere na vida profissional deles. Porque interfere bastante. Isso e vai ter um fórum, né? Hoje, a partir das 2 horas, na Fierne. Então, todos convidados, ainda tem algumas vagas, né? Vamos ter várias falas, não é só a minha. Vamos falar sobre comunicação, enfim, vamos falar sobre uma série de aspectos empresariais. É o empreenda-se, né? Que a gente está falando, está insistindo nisso. E claro que a gente vai aproveitar aqui, Cláudia, para ter algumas dicas certeza. E antecipar um pouquinho do que você vai ter nesse fórum hoje. E, Cláudia, quando a gente anunciou que você estava vindo aqui, a primeira coisa que viu, eu disse, olha, eu vi o vídeo que ela colocou no Instagram. E lá, a gente avisa ou não avisa do verdinho no dente? Então, a gente avisa do verdinho no dente, gente. Imagina se fosse você ali, né, com um verdinho no dente, ficar 3 horas com o verdinho no dente, chega em casa, percebe que está com o verdinho no dente, e aí ninguém te avisou, não ia dar um ódio da pessoa que estava almoçando com você, falar assim, por que o cara não me avisou, né? Então avisa sim, e avisa discretamente, lógico, não vai falar na frente de toda a mesa, faz um sinal, passa um WhatsApp, alguma coisa, né? Mas avisa sim. Dá um jeito. Dá um jeito. Essa postura ela já era um pouco de problema para alguns brasileiros, ainda tinha um pouco de dificuldade de separar, né, Cláudia? A vida pessoal da vida profissional. O perfil de apresentação e com a rede social piorou? Ou a gente pode dizer que a gente já tem um perfil de pessoas que conseguem separar bem, mudar a postura? Não, eu acho que as pessoas ainda estão misturando bastante, porque fica confuso mesmo. Aí você tem um perfil no Instagram, mas você usa o seu perfil do Instagram para vender suas coisas, ok? Mas então faça um perfil do seu produto e o seu perfil é o seu perfil. É como o meu perfil, por exemplo, do Instagram, é um perfil profissional. E aí outro dia me cobraram, falaram assim, mas você não mostra, não fala nada da sua vida pessoal. Eu falei, bom, mas você não falo nada porque é um perfil profissional. O meu não tem o perfil pessoal. Então as pessoas ainda misturam, exigem, não entendem bem que deve ser separado, mas deve ser separado. Cláudia, grupo do WhatsApp hoje é uma febre, né? Aqui na Band, problema, aqui gente. na Band, por exemplo, eu acho que a gente tem uns 5. Vamos assim, né? Virou um ambiente de trabalho virtual. Virou, mas eu acho que a gente tem que priorizar, mesmo nos grupos de trabalho, tem que priorizar os grupos. Tem determinados grupos que às vezes termina aquele projeto, então vamos dissolver o grupo. Não basta, tem que dissolver mesmo o grupo, né? Não adianta, deixa lá, ninguém está mais falando, mas deixa. Não, arquiva, não, dissolve o grupo, sai, desfaz, né? Porque senão realmente fica muito assunto, muita coisa. E ter o chefe no grupo do trabalho? Então, falamos disso hoje na outra rádio, porque se o chefe pede ou fala, ou dá uma insinuada, quem é que a gente vai falar? Não, chefe, você não, esse é só nosso. Então, deixa o chefe. Ainda brinquei, falei assim, depois, se for o caso, cria um grupo paralelo, né? O grupo 2 do mesmo assunto. Mas se o chefe falou, mencionou, é porque ele acha que é importante participar. E essa interação, né? A gente tem aquele perfil de pessoa que dá bom dia, boa tarde, boa noite no grupo. Aliás, em todos os grupos. Não sei de onde é que sai tanta figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite. É um negócio assim incrível. Mas e aí, respondam ou não respondam? Não responde. E fica tranquilo, não tem problema. Fica tranquilo, porque assim, gente, se é o grupo de trabalho, o cara tá dando bom dia para engatar num assunto de trabalho. Então, ele é educado, ele fala bom dia. Aí continua. No que ele falou bom dia, ninguém precisa dar bom dia. Vamos aguardar qual é grupo de trabalho, não é grupo de florzinha, corrente, etc. E quando ele fala boa noite, agora, se quiser parar de falar, tem que falar. Gente, vou jantar, tô atrasado, vou sair, amanhã a gente continua e sai. Boa noite. Também não é para responder o boa noite, o cara tá indo, né? Ele só sinalizou que tá indo embora.
Hoje os perfis das redes sociais, Cláudia, é muito referências na hora de selecionar até um profissional para a sua empresa. Quais os cuidados que se tem que ter hoje dentro de um perfil no seu Facebook ou no seu Instagram? Mesmo o pessoal, né? Mesmo aquele que é perfil pessoal. Não, o pessoal. Eu falo o que eu E o quiser, pessoal, principalmente. Porque as empresas, os RHs, vão no pessoal também. Vão. Não tem a menor dúvida que vão. Então, eu acho que assim, não poste nada, nada que seja muito polêmico, que que isso é básico. E nada que você não tenha coragem de dizer pessoalmente. Porque as pessoas costumam fazer DRs, catarses, verdadeiras sessões de psicanálise, às vezes, né? Ou no Facebook. Então, você teria coragem de virar para uma pessoa e falar isso pessoalmente? Se não, se você parou para pensar, é porque não é para postar. Dá um passo atrás, posta menos e melhor. Né? Quando a gente se expõe demais, não tem como. Né? Uma coisa acaba escapando, todo mundo é muito crítico também. Hoje todo mundo é muito crítico. Né? E vale, por exemplo, ter uma postura de não aceitar o meu chefe, o meu responsável na minha rede social pessoal, fazer aquela escolha de não vou deixar seguir, me pediu autorização ali, que às vezes nem fala pessoalmente, mas vai lá e aparece no seu Facebook como alguém quer ser seu amigo. E eu posso fazer essa decisão? Isso pode soar mal ou não? Eu posso ficar tranquila e depois falar, também. Eu tenho um ambiente pessoal, aquilo ali é uma escolha minha, eu evito. Eu acho que depende de quem é essa pessoa, porque assim, às vezes é um chefe que é mais acessível, você pode até conversar, ter essa conversa. Às vezes é uma pessoa mais formal e aí vai ficar meio chateada. Então, acho que depende muito da pessoa, depende do seu relacionamento com essa pessoa. Agora, eu acho que, gente, também não é tão complicado assim ter um chefe ali seguindo. Tem que ter cuidado só como você vai dosar a sua vida pessoal. Vida pessoal, mas não é nada que um chefe não possa saber, a gente imagina, né? Não é que é um perfil com nudes, né? Cláudia, festa na empresa, como se comportar? É a mesma coisa, né? Festa na empresa, gente, é ambiente profissional. É só uma comemoração. Não é uma balada. Mas é uma comemoração profissional, né? Tem um dia seguinte. Isso é uma coisa que os jovens, eles não entendem muito bem. Eu tenho uma filha jovem, tá agora no primeiro emprego, e eu fui até falar isso para ela. Falei assim, olha, vê lá, porque negócio de festa em empresa tem o dia seguinte. Não, mas por isso mesmo, na hora é na hora. Eu falei, não, na hora não é na hora, porque tem o dia seguinte. Tem um reflexo, né? Acho que as pessoas pensam, olham, analisam, independente de ser uma pessoa tão crítica. Você fica pensando, né? Há uma análise do outro quando a pessoa está no ambiente. É natural. Isso acontece naturalmente. Então, claro, se você está num ambiente profissional, você tem que se comportar ainda profissionalmente. Um pouquinho mais soltinha, um pouquinho mais divertida, você está se divertindo, claro, mas é profissional. Não é uma baladona, você não vai tomar todas, falar, né, se abrir, é outra coisa. Um questionamento bem comum quando você está se recebendo alguém profissionalmente é como cumprimentar. Aqui no Brasil a gente tem regiões que é um beijo, região que são 2, regiões que são 3. Que eu brinco, parece uma dança de índio, né? Que eu falo, nossa, e fica lá, vai lá. Como cumprimentar quando você está recebendo alguém profissionalmente? Profissionalmente é mão, no mundo inteiro é mão. Acho que a gente tem que botar isso na cabeça. É que nós somos muito do pegar, do dar abraço, né? Pendurar. Nossa, a gente realmente... Mas os outros, de outras culturas, ou mesmo assim americanos, outras culturas ocidentais, estranham um pouco esse nosso jeito de pegar muito e beijar muito. E vale também dar uma olhadinha como é que funciona no estado, né? Às vezes aqui a gente tem muita confusão com os 2 beijinhos aqui, porque as pessoas aqui dão 2, em outras regiões dá 1. Então, pelo menos eu saio daqui para São Paulo já me preparando psicologicamente. Só um beijo para não ficar no vácuo. Mas então, tem isso, né? Então, eu sou de São Paulo, eu devo ser também meio carioca. Você é do Brasil mesmo, já. Porque eu dou 2, porque eu acho que esse negócio de ficar um pendurado é ruim. Então, se vai beijar, dá 2, né? Melhor pecar pelo excesso que pela falta. Sei lá. Claro, e me fala uma coisa, e quando é alguém de fora do Brasil, nós vamos usar a nossa cultura ou a cultura deles? Eu acho que é interessante a gente mostrar para momentos importantes, por exemplo, o jeito de cumprimentar. Se você demonstra para um oriental que você tem essa ponte, que você conhece a cultura dele, você
faz o gesto oriental, porque ele vai perceber que, claro, você vai depois estender a mão, mas pode fazer o gesto oriental, depois estender a mão. Isso vai direto para o coração da pessoa, porque a tradição dele, ele lembra aquilo, ele recebe como uma coisa afetiva. Claro que ele sabe que ele está aqui no Brasil, que aqui no Brasil é mão, mas ele vai perceber o carinho. Então, há momentos que você pode sinalizar que conhece a cultura do outro. Rayane, Joãozinho está dizendo, pelo amor de Deus, pare, senão ninguém vai para a palestra hoje. Vocês estão tirando tudo aqui de Cláudia. Eu preciso que as pessoas estejam hoje lá no Event Day. Mas né, eu tenho certeza que tem algumas peculiaridades ali do mundo do negócio que ela vai guardar ali para quem foi para a palestra. Não, e eu quero agradecer especialmente a confraria dos cerimonialistas aqui do Rio Grande do Norte, porque é muito importante esse tipo de encontro. A gente vai ter que, precisam até estreitar esse laço, porque é muito importante a gente discutir estas e outras coisas, né? O cerimonial hoje é uma profissão importante, que entrou num nicho grande no Brasil e tem muita coisa para a gente conversar, não tem perigo de acabar o assunto. Cláudia foi chefe de cerimonial do governo de São Paulo, então deve ter muito assunto aí. Eu acho que aula, convidar todo mundo. Cláudia, aproveita então aqui a audiência gente, então da vamos Band. lá, @JB Cerimonial, ainda dá tempo, entre nesse Instagram, nessa conta, pode falar lá com ele, JB está lá a postos e às 2 horas a gente espera você. Muito obrigada pela sua entrevista. Espero que a gente não tenha dado nenhum escorregado aqui hoje. Cláudia, obrigado pela sua participação aqui no Band Entrevista. Espero que você volte ao Rio Grande do Norte, porque é sempre muito bom a gente estar se atualizando com o conteúdo e você é uma pessoa que passa isso pra gente muito bem. Obrigada, Rayane. Obrigada, senhora. E a gente vai encerrando por aqui o Band Entrevista, né? Você que tem uma excelente terça-feira, um dia maravilhoso, vai lá se capacitar no fórum, ficar dentro da linha. Não dá nenhuma escorregada. Exatamente. E a gente volta amanhã, às 7 da manhã, não mais com Rayane. Aproveitar aqui para agradecer, Rayane, sua companhia aqui. Minha despedida. Esses dias, se despedir aqui, talvez momentaneamente, aqui do Band Entrevista. Pois é, estou às ordens. Espero que vocês tenham gostado da minha presença aqui esses dias. Amanhã, a partir da quarta-feira, vocês estão com o Jackson Damasceno, nessa reta final das férias do Roberto. E na semana que vem, Roberto está de volta já para conduzir aí com o Rodrigo brilhantemente o Band Entrevista. Até mais. Muito obrigado, viu, Rayane? Então, até amanhã, a gente se encontra às 7 da manhã, aqui na tela da Band. Tchau,